E aí, pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Breno Oliveira e antes de começar, eu queria comentar algo que eu esqueci de comentar nas aulas passadas, que é sobre o que que tu tá fazendo e por que que essas letras aqui, elas estão mais em cinza. Essas letras aqui, elas são comentários na programação. O que que são comentários? Vocês veem que quando, por exemplo, eu falei que tipo essa função ela é lida quando a nossa cena é iniciada, certo? Então, quando a gente clica em funcionar nosso jogo, ele vai ler o que tem aqui dentro. E o que é que tem aqui dentro? Print. E aqui tem um comentário. Quando a gente tem um comentário no nosso código, ele não vai ler. O programa, a Godot, ela vai ignorar isso aqui e vai ver onde é que tem um próximo código. Que no caso, o código que a gente tem aqui é o print 8. Se a gente botasse, por exemplo, aqui dentro, print 2, ele vai printar o print 8 primeiro, que ele veio de cima para baixo, e depois ele vai printar o print 2. Vai printar o 2. E aqui, ó, oi e 2. Então depende, a ordem importa na programação, a ordem do seu código, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre variáveis. O que é uma variável? Uma variável é algo que guarda uma informação. Pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um tipo de dado booleano que eu ainda vou explicar o que é isso. Vocês vão entender mais na frente. Mas como é que se cria uma variável? Uma variável, você tem que dar um nome para ela. Primeiro você bota um var, certo? Você bota um var. Tem outros tipos de variáveis, certo? Mas eu vou explicar isso mais para frente. Eu vou criar, por exemplo, uma var nome igual ao meu nome, que é Breno, certo? E aí, Pinguim, o que é que tu pode fazer com isso aqui? Tu pode criar, por exemplo, outra variável var idade igual a minha idade, que é 21, que é um número. Então, essa variável aqui, variável nome, ela está guardando o valor Breno. E a variável idade, ela guarda o valor 21, que é um número. Então, Pinguim, tu vai botar então aqui entre aspas nome, né? Não, porque se eu botar nome, o que que vai acontecer? Ele vai printar nome aqui, a palavra nome. Mas a gente quer printar o que é que tem dentro de nome. O que é que tem dentro de nome? Breno. Então a gente bota só a variável nome. Porque o que é que ela retorna? Ela retorna a palavra Breno. Então, se a gente botar aqui, vai retornar Breno. Se a gente quiser que ele retorne também, por exemplo, aqui embaixo, a idade. Aí ele bota aqui, ó, idade 21, então vai retornar 21. 21, que é o que representa a idade. Mas, Pinguim, se eu criasse, por exemplo, essas variáveis depois dos prints, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro. Porque aqui, ó, tá dizendo o quê? Que a função, a a variável nome, na verdade, ela não foi declarada no scope. Porque a gente está pedindo para ele tipo, printar o nome, mas ela não foi criada ainda. A variável não foi criada, ela só foi criada depois que a gente pede para criar o nome. Então a gente tem que botar as variáveis antes, primeiro criá-las, para depois a gente poder usar elas como a gente quiser, printar, fazer outras coisas e por aí vai, sabe? Por exemplo, posso botar uma variável sobrenome, que eu vou botar meu sobrenome aqui, Oliveira. E aí eu posso botar aqui, ó, nome mais sobrenome. O que, que vai acontecer? Vou dar um espaço aqui no Breno e no para ele poder ser separado. Aí ele vai juntar os dois, ó, Breno, Oliveira. Por que, que eu dei espaço? Porque se eu deixasse junto, eles iam ficar tudo junto. Ó, Breno Oliveira. Entendeu? Então, é muito da hora você trabalhar com variável. Vai testando, mano. Ah, minha idade é 21. Eu quero acrescentar 5 à minha idade, sabe? Então, idade mais 5, minha idade é 21, mais 5, 26. E por aí vai. E vocês veem que quando eu criei uma variável, eu tenho algumas regras em relação a ela. Eu não tenho todas as regras na minha cabeça, mas eu vou dizer alguma aqui para vocês. Por exemplo, vocês não podem. Coisas que vocês não devem fazer como programador. Botar maiúsculo, aí depois minúsculo, aí maiúsculo, minúsculo. Isso aqui vai confundir muito vocês. De verdade, vai confundir demais. Então não faça isso. Normalmente eu bote a primeira letra maiúscula ou minúscula. E se você for criar uma variável, não crie uma variável com símbolos especiais. Sei lá, variável tamanho, meu tamanho, né? Aí você bota um asterisco, tá ligado? Não faça isso. Não faça isso, não vai funcionar. Vai dar um erro. Ou você bota barra, tá ligado? Não faça isso.
E também não é muito recomendável que você use eh, C cedilha. Você não pode usar C cedilha. Então você tem que ter cuidado com essas coisas. E algo muito da hora de você fazer é você usar o Snake Case, que é o que eu botei aqui, ó. Que é basicamente esse exemplo aqui, ó. É uma cobrinha. Você cria uma palavra cobrinha. Tamanho do personagem, tá ligado? Você pode botar o underline. E aí você faz o Snake Case. Você pode, por exemplo, fazer uma variável. A gente criou a variável aqui, a variável nome, né? Só que essa variável nome aqui, ela é em minúsculo. A gente pode criar outra variável, variável nome, só que com maiúsculo. Aí, por exemplo, aqui pode ter Breno maiúsculo, aqui pode ter Breno minúsculo. Aí você tem que ter cuidado com qual variável você vai chamar. Aqui, ó, eu tô chamando a minúsculo. Então, o que vai acontecer? Meu nome vai ficar minúsculo, porque eu disse que o nome em minúsculo, ele representa o Breno em minúsculo. Se no caso eu botar o N aqui, ó, ele diferencia. Então, o que é o case sensitive? A Godot, ela diferencia qual é a variável maiúscula e qual é a variável minúscula. Então, ó, Breno Oliveira. Breno tudo maiúsculo. Mas eu não curto nem muito usar essas variáveis com o mesmo nome, não, sendo bem sincero. Mas é da hora mostrar para vocês que é possível. Agora vocês já entendem o que é uma variável. Ela guarda um valor, certo? E você pode mexer nela do jeito que você quiser. Beleza? Muito obrigado por assistir essa aula. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí. E valeu!